Estamos aqui com Neemias, nós já passamos por esses assuntos. Hoje, o que está acontecendo? Hoje, eu vou tratar um pouquinho com vocês que ele não perde o foco daquilo que ele estava fazendo, tá? Por mais intimidações que tivesse, né? E aqui a gente começa no capítulo 6, a gente não teve tempo de terminar ele semana passada, mas diz assim: a reconstrução da muralha foi terminada. Aos 25 dias do mês de Elu, eu vou mostrar já o calendário, em 52 dias, ou seja, não levou nem 2 meses para terminar. Quando os nossos inimigos ouviram isso, todos os gentios à nossa volta temeram, então os inimigos ficaram com medo e ao mesmo tempo decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que foi por intermédio do nosso Deus que fizemos essa obra. Então é interessante notar que até os inimigos reconheceu que quem estava fazendo aquela obra era o Senhor e o próprio servos do Senhor. Mas eles terminam essa obra, vamos dizer assim, não foi reconstruir do zero, tá, as muralhas. Foram restaurar partes do muro, mas aqui agora, lembra que semana passada nós falamos que faltava as portas. Agora não, agora está tudo pronto. Agora a muralha está pronta. Então me veio à mente esse texto de Provérbios 21, 31, que diz assim: o cavalo se prepara para a batalha, para os dias da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Então acho que isso era algo muito nítido do que eles tinham, era essa visão. Você precisa se preparar, você precisa se equipar, você precisa estar de fato atento. Então a ideia era estar preparado, mas quem vai conceder a vitória é o Senhor. Não vai ser só porque o cavalo está bem preparado. Mas então o povo de Deus tinha uma visão muito clara. Então a gente vê que quando a gente pega Neemias 1:1, chegou aqui. 1:1 nós temos o começo dele quando ele é desafiado, tá? E foi nesse mês do Kislev. E depois em Nissan é quando ele tem a audiência diante do rei. E aí o que ele faz? Pede as coisas e se desloca ali para Jerusalém. E a gente vê no mês de Eliú que acontece o quê? É onde ele termina a obra. Então não deu nem um ano, vamos dizer assim, o projeto estava de certa forma concluído. Por que de certa forma? Porque a ideia era construir um muro, mas o objetivo é para quê? Só construir um muro? Só levantar a parede? Isso é parte da atuação, mas precisava de mais coisas ali. Então eles fazem um fato marcante que a gente pode ver em todo o trecho, olhando o 16 e o 17, quando todos os nossos inimigos, gente, desde o começo do livro até esse pedaço aqui, nós vamos até o fim do livro, tá? Os inimigos estavam em torno dele. Não deixou. Então é interessante a gente notar por que o Senhor, né, não arrancou fora esses inimigos. Por que permitiu o tempo todo esses inimigos? Então a gente tem exemplos que a gente pode vir à nossa mente quando a gente pensa, por exemplo, do apóstolo Paulo, quando ele roga ao Senhor e pede para que tire aquele espinho da carne. Ele fala, por 3 vezes pediu ao Senhor para tirar o espinho da carne. E a resposta que ele obtém do próprio Senhor é o quê? Minha graça te basta, ou seja, meu amigo, você vai continuar com isso. Então aqui, quando a gente olha, os inimigos, eles vão continuar. E depois, mais à frente ainda, tem um outro episódio que acontece com Tobias. E quando a gente olha isso, a gente vê, os inimigos sempre estão aí. Mas Deus está querendo dizer o quê? Quer ensinar o quê para o povo? Tem que aprender. E também para nós, quando a gente olha uma olhada rápida no Novo Testamento, eu não vou me deter muito ali não, mas é interessante a gente pensar em João 16:33, essas coisas vos tenho dito para que vocês tenham paz em mim, Jesus diz. No mundo passais por aflição. Tende bom ânimo porque eu venci o mundo. Então, quando a gente imagina isso, o Senhor Jesus já alertou. Então, aqueles que vendem muitas vezes um evangelho muito doce, né?
vem para a graça, vem para o evangelho, que vai ser tudo um mar de rosa. Estão te vendendo o evangelho errado. Tá? De fato, o evangelho traz paz, traz destino para a sua alma, mas que você não vai ter não vai ser isento de aflições, de dor. Mentira isso. Você vai ter. Mas você tem agora um aliado junto com você, que é o Senhor Jesus, e o próprio Deus contigo. Né? Então, quando a gente pensa, os inimigos ouviram isso, todos os gentios à volta temeram e descaíram. É bem interessante, porque por que eles ficaram com medo? Por que esses inimigos ficaram com medo? Eles ficaram com medo, na realidade, porque quando eles olharam, devido à eficiência daquele projeto. Então, Neemias faz esse projeto e tem uma eficiência, vamos dizer assim, rápida. O pessoal ficou assustado, falou, puxa, do que esse povo organizado, bem dirigido, é capaz? Então, os inimigos ficam, de fato, com medo e falam, puxa, esse camarada conseguiu esse tipo de proeza. Junto com um povo que estava, de certa forma, como você lê o capítulo 1, você vê. O capítulo 1, o que aconteceu? O povo estava totalmente abatido. A cidade estava destruída. E agora chega nesse ponto em que quem está de fora olha e fala, olha o que aconteceu. Quando a gente pensa também nesse orgulho ferido que eles tiveram, a palavra aparece aí, a ideia ele é tipo se prostrar ao chão, se lançar ao chão. Eles estavam com orgulho ferido. Quem? Os inimigos. Por tamanha atuação que aconteceu ali para o lado de Deus. Agora, gente, a gente tem que entender, na linguagem do Oriente, vamos dizer assim, o Oriente Médio, né, as expressões são muito mais animadas. Né? Se você chegar para uma pessoa do leste europeu ou para uma pessoa nórdica e falar para ela sobre olha, tal pessoa morreu, qual a reação dela? Agora, se você chegar para uma pessoa do Oriente Médio e falar tal pessoa morreu, qual é a situação dela? Sabem a diferença, não? No leste europeu, possivelmente, a pessoa... Sorry. Oh, meus sentimentos, que tristeza. No Oriente, eles choram por vários dias. Você vê aí os ataques que você viu aí acontecer ali na faixa de Gaza, o que o pessoal faz? Enrola o morto em panos, sai pela rua, todo mundo trazendo, chorando, aquela comoção. Né? É um jeito diferente de expressar os seus sentimentos com as realidades da morte ou do sofrimento. Então, o fato deles caírem no chão e ter uma expressão muito forte de sentimento mostra, de fato, que eles estavam assustados. Mas temos que tomar as devidas proporções também. Né? Rasgar as vestes, jogar cinza na cabeça. Né? Minha falecida sogra, era de descendência árabe. Árabe não, né? Mas era libanês misturado com egípcios, pais, e quando você encontrava, ela te abraçava, chorava, né? Falava assim, nossa, como eu sou querido, né? Não, mas lembra-se, é genro e sogra, não tem muito esse negócio de querido, amado, tal. Né? Mas aí depois, era um jeito, né, de expressar, né? Nós, como latinos, somos mais também quentes em expressar, né? Então ali era uma realidade. Então, mas o fato é que esse pessoal ficaram com orgulho ferido porque eles tinham um projeto. O projeto era que Tobias e toda aquela corja deles pudessem governar a cidade para tirar proveitos para todo mundo ficar rico ali. Né? E reconheceram também, é interessante que do texto, eles reconheceram e falaram assim, quando todos os nossos inimigos ouviram isso, todos os gentios à nossa volta temeram, decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que foi por intermédio do nosso Deus. Foi uma intervenção divina que aconteceu ali. E aí eles puderam, aqueles que eram parte do povo de Deus, mesmo meio destoados, tá?
que alguns que estavam lá, porque nós vamos talvez chegar hoje no capítulo 8 também, nós vamos ver que começa um reavivamento com aquele povo. Né? Eles reconhecem que, opa, tem algo sobrenatural por trás disso. Não foi só no esforço de Neemias. Né? E também é interessante, porque houve uma ação humana, porque o texto diz assim, porque reconheceram que foi por intervenção do nosso Deus que fizemos essa obra. Então é muito interessante, porque não dá para você dizer, foi Deus que pegou e, com um toque divino, colocou cada tijolo, cada bloco no lugar, cada porta no lugar. Foi assim? Não. Mas Deus fez o quê? Motivou o povo, e o povo, com as suas mãos, fizeram aquilo. Então você tem parte, uma ação sem dúvida sobrenatural de Deus, e o quê? Uma ação humana acontecendo. Então não pode falar que todo o mérito foi do ser humano, e também Deus não faria se não fosse seres humanos devotados ali. Então quando a gente olha isso, né, a gente pode ver um monte de exemplos nas Escrituras. Por exemplo como Moisés, eu vou pegar mais do Velho Testamento. Quando Moisés entra, conduz aquele povo, por que Deus fez as pragas, os milagres ali, não fez? Todas aquelas pragas no Egito, as 10? Mas ele usou quem para pronunciar aquilo? Um ser humano. Limitado. Mas usou um ser humano. Mas foi Deus que fez as pragas. Quando chega diante do mar, ele para e fala, e agora? Mas teve que ter uma ação dele. De certa forma, usar o cajado, que era um modo de Deus se manifestar, e aquele mar abre e o povo passa. Quando você pensa também o que acontece em Jericó, uma cidade extremamente fortificada, difícil de ser invadida. Deus chega para Josué e faz uma proposta para ele, em Josué 6, 1 a 5, vocês vão e vão marchar em volta dela. Eu fico imaginando quem está em cima da muralha vendo aquela cena. O que esses camaradas estão fazendo? Andando em volta dessa muralha, achando que vai acontecer alguma coisa. Né? Mas ali mostra, tanto ali como no episódio de Gideão, mostra, quando você pega em Juízes 7, de 19 a 22, você mostra uma total confiança dessas pessoas no que Deus poderia fazer. Você pensa em Josué, em Gideão, por exemplo, com 300 homens, enfrentar um exército que alguns vão somar, beirando quase de 150 a 200 mil homens tinham acampado ali. Vamos supor, esse número está exagerado, vamos pôr 20 mil homens, 30 mil homens então. Gente, mas o que aconteceu? Entre eles se mataram, né? Porque noite escura, quebra o jarro, claridade da tocha, eles tocam a corneta e um começa a se matar o outro e tem aquela... Então, mas precisou quem? Gideão ir à frente para fazer alguma coisa. Quando você pensa como Davi, né? Então todos esses exemplos que eu estou citando, Neemias sabia deles. Alguém deveria ter contado para ele. Então quando você pensa, por exemplo, Davi, e quando você pega 1 Samuel 17, 45... Esse texto vale a pena ler. Quem pega? 1 Samuel 17, 45. Quando ele vai enfrentar Golias. Davi era um homem de estatura mediana, era tido como o mais fraquinho dos irmãos, por isso nem estava na guerra, e vai enfrentar um guerreiro filisteu, totalmente armado, equipado, um homem muito forte e violento. O que acontece? 1 Samuel 17, 45. Tu Benjamim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus do exército de Israel, a quem tens afrontado. Isso, você vem a mim com espada, lança, escudo, capacete, toda a indumentária de guerra, e Davi vem aqui. Em nome do Senhor. Então essas aplicações, gente, né, a gente tem que entender para o nosso dia a dia. Todos nós temos desafios no nosso dia a dia, todos, em todas as áreas. Aqueles que estão no casamento, aqueles que já têm filhos, os filhos, aqueles que estão passando pela universidade, a procura do primeiro emprego, você que está empregado. Todo dia você tem desafio, todo dia.
Não fique esperando assim, não, eu vou precisar de algo grande. Eu preciso ver o mar vermelho abrir aqui para aí Deus atuar comigo. Não. Amanhã, na reunião que você vai ter, talvez com o seu gestor ou com o seu funcionário ali, você precisa já da sua parte e a parte sem dúvida de Deus atuando. Porque senão a gente vive uma vida dissociada. E Neemias não fazia isso. Agora o que acontece? Quando a gente lê na continuação de Neemias, tá? A gente está ali e acontece o que ali? Depois da construção, tudo bacana, tudo belo, né? No verso 17, o que nós temos? Diz assim: também naqueles dias alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas a Tobias, e cartas de Tobias vinham por ele. Pois muitos em Judá eram aliados dele, de Tobias, porque era genro de Secanias, filho de Arã. E o seu filho Joanã havia se casado com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Tá? Muito bem, o que aconteceu? Para ilustrar mais fácil essa questão aqui, eu montei aqui. O povo de Deus é esse lado verde aqui. Tá? Arã, ou Ará, dependendo da tradução que você vai ter, ele era do povo de Deus. Secanias era do povo de Deus. A esposa de Tobias era filho de Deus, do povo de Deus. Do outro lado tinha um povo que não era o povo de Deus, que eram os amonitas. E os amonitas, por sua vez, tinham o quê? Tobias, que é esse camarada que começa no segundo capítulo, talvez, até o fim do livro. E Tobias casa com a filha de, ali, ó, esposa de Tobias, não tem um nome, mas casa, ou seja, ela era do povo de Deus e Tobias não. Isso é um problema que estava muito sério ali naquela região. O quê? Os casamentos de pessoas que eram do povo de Deus e pessoas que não eram do povo de Deus. Esdras dá uma pancada lá no livro de Esdras e Neemias vai fazer isso lá já. Espero que semana que vem a gente consiga falar um pouquinho disso, dos casamentos chamados casamentos mistos, tá? Você me diz, mas misto não está certo, homem e mulher? Não é nesse sentido. Tá? Era homem e mulher, sim, só que misto no sentido do quê? Eram pessoas do povo de Deus com pessoas do não povo de Deus. E aí o filho de Tobias, eles colocaram o nome de Joanã, que seria uma transliteração depois para nós trazendo para o Novo Testamento, seria João. E ele coloca o filho, Jeová mostra misericórdia. E casa com a filha do lado de cá, de Mesulão, que não era. Então você via que havia esse mistura forte. Né? E o interessante que a gente olha Tobias aqui, com toda essa questão, o povo mandava cartinha para Tobias e Tobias mandava cartinha para os líderes, ou seja, estavam tramando ainda questões contra Neemias, contra o que agora era o quê? Lembre-se, o que Neemias é? Agora ele é governador, ele não é mais construtor. Então havia essas tramas, essas coisas. Mas o que é interessante, em todo esse tempo, Neemias não deu bola. E as cartas diziam o que no verso 19? Também falavam das suas boas ações na minha presença. Então eles falavam isso e levavam a ele as minhas palavras. Tobias escrevia cartas para me amedrontar. Ou seja, não parou, não deixou de ocorrer essas cartas. Agora, o que é interessante é que Neemias não parou o projeto. Por essas cartas, pela intimidação que ele tinha, ele continuou com o projeto que ele tinha. Qual era o projeto? O projeto era restaurar aqueles muros para a segurança da cidade, mas só isso não resolve. Precisaria de algo mais, né, que nós vamos ver já. Então a gente termina aqui o capítulo 7 mostrando a ideia de que ele construiu e não perdeu o foco. Isso daí eu queria terminar a semana passada com vocês. Hoje nós vamos entrar no capítulo 7. O capítulo 7, para muitos, vai falar, nossa, que essa lista que está acontecendo aí, né? Para aqueles que vão ter filhos, pode até olhar ali e se inspirar no nome dessa lista, porque é uma lista de nomes, um atrás do outro. É muito nome que tem.
Mas eu estava lendo um dos livros que eu sigo para preparar esse estudo, desse daqui, do Cyril Berbe. Chama Neemias, a Dinâmica da Liderança Eficaz. É muito bom esse livro. Esse livro é muito interessante, ele pontua várias coisas, né? Então ele apresenta essa seguinte frase, ele diz assim: nunca vale a pena nos negócios ficar de tal forma emaranhado com os problemas do presente que se perca a visão do futuro, de suas oportunidades ou de seus perigos. Esse foi um exemplo clássico de Neemias. Ele tinha problemas ali? Tinha. Tinha inimigos ali? Tinha. Tudo isso para atrapalhar a vida dele? Sim. Mas ele não perdeu a visão do que ele estava fazendo ali. Ele sabia claramente o que ele estava fazendo. Então você, que está aí no seu trabalho, no dia a dia, tem problemas, tem dificuldade, você tem que olhar firmemente qual é o meu objetivo, por que eu estou aqui. Neemias tinha isso muito claro na cabeça dele. Então é interessante a gente notar e fazer um retrospecto aí do que aconteceu, né? Que ele vai estabelecer a liderança e cálculos bem claro também, que agora vem a parte da consolidação do projeto. Eu gosto muito desse texto do Novo Testamento. É lógico que aqui o Senhor Jesus está nos ensinando muito sobre o quê? Ele está nos ensinando sobre os projetos que a gente tem que ter. Mas aqui relacionado a discipulado. Quem quer ser o meu discípulo vai ter um custo. Então, por isso que eu falei logo no comecinho, não adianta nada você achar assim, vem para a vida com Jesus que vai ser uma maravilha. Vai ser, mas vai ter dificuldade. E precisa avaliar os custos. Ser um discípulo de Cristo tem os seus custos. E aqui quando a gente olha, e a gente pode olhar esse verso que o Senhor Jesus diz, pois qual de vocês pretende construir uma torre? Aqui é uma construção. E não se assenta primeiro para fazer o quê? Para fazer as contas. Calcular as despesas e verificar se tem os meios para concluir. Então, não sei quantos de vocês, às vezes você passa assim por um imóvel, está vendo ele sendo reformado ou construído, e de repente você olha aquele imóvel e está ali, passou meses, passou anos, e aquele imóvel está ali. Que conclusão que você chega? Acabou o dinheiro? Ou isso deve estar em algum embargo? Ou deve ser questão de herança, está uma briga aí, sabe lá. Mas o que acontece? Não sentou para calcular. Não sentou para avaliar. Então, esse é um exemplo que Neemias não passou por isso. Quando a gente olha desde o primeiro capítulo, quando o irmão dele traz as notícias da situação que há ali. Choro, lamento, jejum, oração por parte dele, 4 meses planejando, até a ter uma audiência com o rei. Chega em Jerusalém, identifica o problema, vê que a bondosa mão de Deus está sobre ele. Recebe oposição seguidamente todo o tempo. A reconstrução envolve os moradores, ele motiva aquele povo que estava desanimado, arruinado, fragilizado a construir. O povo vai. O muro vai até a metade, o povo ainda desanima. Não só os inimigos internos, o povo entra em desânimo por causa das acusações. Aí depois ele exorta aqueles que estão sendo gananciosos demais e cobrando juros abusivos dos seus irmãos, que era contra a lei. Ele não estava usando uma lei do mercado, ele estava usando as escrituras, falando, não pode isso acontecer. 9 investidas de inimigos. E a gente viu, 52 dias, ele termina o muro. Só que é interessante, ele teve quase 120 dias de planejamento. Mas em 52 ele termina a obra. Mas em 120 dias ele ficou planejando. Então agora entra essa fase, de fato, de consolidar e estabelecer uma liderança. Depois de reconstruída a muralha, colocar os portões nos seus lugares, lembra, semana passada não tinha as portas ainda, agora já tem. Estabelecerei porteiros, cantores e os levitas. Vou explicar já tudo isso aí. Nomeei Hanani, meu irmão, e a Hananias, comandante da fortaleza, para que cuidasse da segurança de Jerusalém. Hananias era homem fiel, temente a Deus, mais do que muitos outros. Então agora entra uma parte de estabelecer aqueles que vão estar gerenciando a obra pronta. Então,
precisa colocar porteiro em cada uma das portas. Vocês se lembram, vocês construíram um muro, né? Tem muita porta. Olha quanta porta tem. Tem porta para todo lado. E essas portas, cada uma delas tem a sua função. Nós falamos um pouquinho isso aquele dia. Tinha portas que entrava a comida, porta das ovelhas entrava rebanho, porta do peixe, porta antiga, porta do montouro ou porta do lixo, saía o lixo da cidade, né, que era aqui embaixo. Essas portas precisariam ser abertas durante o dia, né? Só que, lembre-se, não tinha porta nenhuma. Então ele possivelmente estabelece os líderes para projetar essa coisa. E começa a nomear cantores, né? Nomear cada um desses e começa lá por cima, colocando porteiros nesses locais, com turnos para estar abrindo. É interessante quando a gente olha isso, que ele usa uma expressão para colocar esse homem ali como o chefe de todos os porteiros. Qual é a característica dele? Vou voltar. Qual a característica dele? Ele era bom em dar ordens? Ele tinha feito um MBA de gestão de pessoas abridoras de portas? Tudo isso é importante. Mas qual que era o diferencial desse camarada? Ele era fiel. Porque imagina se colocasse na porta, ou se ele escolhesse, porque são várias portas, né? Ele era o chefe dessa organização dos porteiros aqui, né? Imagina se ele tivesse colocado ali homens infiéis. O que ia acontecer? Contrabando, propina para entrar, ia acontecer um monte de coisa. Então, o ofício de ser porteiro, você pode até ensinar. Mas a integridade, opa, aí é complicado. Aí é questão interna, é questão de caráter. Né? E quando a gente olha essa firmeza, fidelidade, constância, o Senhor sempre preservou e sempre gostou disso. Quando a gente olha para 1 Samuel capítulo 2, 35, então suscitarei para mim um sacerdote fiel. Por quê? O sacerdote que tinha antes era Eli. E Eli tinha os seus filhos. E os seus filhos fizeram tudo que era abominação. E Eli foi um pai muito omisso. Então, você quer ver um exemplo de omissão de ser um pai? Vê o exemplo negativo de Eli. Mas aí Deus fala, chega, eu vou chamar agora Samuel. E vou pôr que é um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tenho no coração e na mente de Deus. E edificarei para ele uma casa estável, e andará diante do seu ungido para sempre. Ou seja, então isso sempre teve em voga. A fidelidade. Deus escolhe pessoas fiéis. Uma vez eu estava escutando um irmão contar que ele tinha um funcionário, e esse funcionário era da parte contábil da empresa dele. E aí esse funcionário, ele conversa daqui com o funcionário, conversa dali, descobriu que o funcionário era cristão, bacana e tal. Ele falou assim, então, né, eu fui essa semana nomeado contador da igreja, né, assim, tesoureiro da igreja. É uma função que tem em algumas igrejas, é aquela pessoa que chegou às ofertas da igreja, a pessoa contabiliza aquilo, lança aquilo lá, manda para o banco, faz os pagamentos e assim por diante. Como voluntário, aí esse irmão nosso falou assim, mas quanto tempo você tem de vida cristã? Não, eu me converti faz 1 ano. Ah, tá. E você já resolveu aquela questão lá com a sua mãe? Porque ele conhecia a vida. Não. Como é que eles te elegeram tesoureiro? Não, é porque eu tenho um curso de contabilidade. Rapaz, será que é esse? Para o reino de Deus? É lógico. Eu não vou me aventurar a trabalhar como responsável da administração da igreja, não é minha praia. Mas se não tem caráter, se não tem fidelidade, é um perigo isso. E quando a gente olha, né, muita gente, por necessidade, entre aspas, desespero, coloca pessoas em funções equivocadas, sem caráter, porque ela é um especialista e não vai resolver o problema.
Bom, muitos de vocês aqui trabalham com isso e sabem, não preciso ficar repetindo. Que o trabalho você ensina, mas caráter é complicado. O Novo Testamento vai dizer também, ora, que além disso, se requer que os dispenseiros, se cada um se encontre o quê? Fiel. Fidelidade. É o que se espera. E aí tem algumas recomendações para esses homens, né? No Novo Testamento tem outras passagens que vai falar de você não impor precipitadamente as mãos, né? Agora, esses camaradas não eram novos. Não era pelo fato de um deles ser irmão de Neemias que você vai falar assim, o cara está nomeando parente, né? Mas esse camarada quem que era? Do capítulo 1. Foi o que foi levar as notícias para ele. Ou seja, possivelmente era um irmão de sangue, alguns comentaristas dizem, era um irmão de sangue que tinha ficado lá enfrentando as durezas lá em Jerusalém. E se manteve fiel ali. E foi e leva essa notícia para ele, para Neemias, lá na corte. Então o que se espera de fato é a fidelidade. Em todos os campos, viu gente? Não é só no campo aqui, vamos dizer assim, eclesiástico. Em todos os campos você precisa ser fiel. Você precisa ser considerado fiel. Então ele nomeia esse irmão, né? E aí ele passa algumas recomendações. O que nós temos aí no verso 4 e 5? Quem pode ler? De Neemias 7. Tem algumas recomendações. De 4 a 3 e 4, né? Vamos ler 3 e 4. Pode ler, alguém que pegou. E disse-lhes, não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça, e enquanto assistirem ali, fechem as portas, e vós trancai-as. E ponham-se guardas os moradores de Jerusalém, cada um na sua guarda e cada um diante da sua casa. E era a cidade larga, de espaço e grande, porém pouco povo havia dentro dela, e ainda as casas não estavam edificadas. Isso, então tinha algumas recomendações básicas de segurança. O quê? Quando tiver escuro pela manhã, não abra os portões. Mas eles tinham que abrir portão para quê? Para entrada de alimentos, saída de sujeira, tudo mais. Mas vai abrir quando? Quando o sol estiver alto. Quando o sol estiver alto, alto assim, o sol nasceu, você consegue identificar quem está chegando de longe. E também, quando chegar no final da tarde, o que vai acontecer? Você fecha o portão. Você vê que lá... Por que ele dá essas informações? Porque lá na frente, porque Neemias, num certo momento, ele volta para a corte e depois ele volta para lá, para Jerusalém. Você vê que alguns descumpriram isso. E aí dá um rolo danado. Porque o pessoal já estava fazendo bagunça e baderna já. Segurança. Outra coisa, responsabilidade. Vocês são responsáveis pela segurança da cidade. Não adianta nada colocar o muro, colocar a porta, colocar o porteiro e você não ter a responsabilidade, tá, por essa ocupação. Por quê? Porque há uma baixa ocupação da cidade. A cidade ainda antes era só escombros, então muita gente não está morando dentro da cidade. Alguns, sim, que a gente viu no capítulo 3, quando eles estão reconstruindo, alguns construíram de frente da sua casa, de frente da sua casa. Mas, normalmente, o que acontecia? O pessoal estava morando em torno de Jerusalém, até mesmo por motivo de segurança. E aí nós vamos chegar num ponto onde Neemias vai estabelecer ou vai colocar um censo. Censo é uma palavra meio complicada nas escrituras. Tá? Por que ele coloca um censo? Será que o censo é bom ou ruim? O que vocês acham? Olhando o modelo bíblico, quem lembra de quem fez censo e se lascou? Davi. Né? E Neemias sabia disso. E quem fez um censo e se deu bem? Lembra outro? A gente só... Moisés. Então, censo é uma coisa boa ou ruim? É interessante que você pegar Números, capítulo 1, 2 a 4, vamos ler. Cada um vai pegar são só poucos versos, exceto o de Neemias aí, que é muito verso, você não vai ler tudo não. Mas Números 1, 2 a 4, o que acontece? Levantai o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa dos seus pais, contando todos os homens, nominalmente, cabeça por cabeça, da idade de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra de Israel, a esses contareis segundo os seus exércitos, tu e Arão. De cada tribo vos assistirá um homem que seja cabeça
casa dos vossos pais. Isso. Quem mandou isso? Deus. Deus mandou Moisés fazer esse censo. E Moisés o quê? Prontamente obedeceu, fez o censo. Tudo legal? Tudo bem. Agora, 2 Samuel 24:1, o que acontece? E alguém pega a 1 Crônicas 21. Tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: Vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Qual é esse? Crônicas. 2 Samuel e Crônicas. O que diz Crônicas? Satanás levantou-se contra Israel e voltaria a fazer um recenseamento do povo. Opa, quem que mandou? Foi Deus ou Satanás? Quando você olha no texto de Samuel, você fala assim, foi Deus que mandou. Quando você olha o texto de 1 Crônica, foi o diabo que levantou. E aí, teólogos, me ajudem. Quem mandou quem? Essas são algumas daquelas coisas que nós temos nas Escrituras, né? É muito bom, você tem recursos para isso hoje. Tem 2 livros muito bons. Um chama Enciclopédia de Dificuldades Bíblicas. É um livro meio grosso assim, ele não pega todas as dificuldades, ele pega algumas. Essa ele pega e escreve umas 4 páginas, bacana. Tem um outro que é o Manual de Dúvidas, e dúvidas entre aspas ele coloca, né, e dificuldades bíblicas. É um pouco menor e ele abrange mais. E o Abdênego, nosso irmão aqui, ele escreveu um também sobre dificuldades bíblicas, onde pega essas passagens, que é onde você tem assim, Jesus entrou em Jerusalém e tinha 2 cegos. E aí depois em seguida tem, Jesus saiu de Jerusalém e tinha 3 cegos. Oh, peraí, Jesus entrou ou Jesus saiu? No mesmo trecho. Assim, passagem diferente. Então isso daí não é normal. É normal você correr. De fato, por que acontece isso? Muitas vezes do narrador, aquele que pega a história e escreve. Mas aqui, em especial, o que aconteceu, olhando de Samuel. Deus queria um censo? Talvez quisesse. Mas todos os que estavam em torno de Davi falou assim, não faça isso. Porque entenderam que o intuito do coração de Davi naquele momento era qual? Era saber qual é o tamanho do meu exército, quantos eu dominei. E Deus é muito interessante a gente notar, quando um cara faz isso, Deus fala assim, então vai. Foi o caso de que a gente tem estudado no culto, domingo após domingo, o exemplo de Judas. Né? Judas tinha uma propensão já a fazer algo errado, quando Satanás coloca algo no coração dele, aí escamba de uma vez. E foi aqui, o diabo aproveitou essa oportunidade. E quem pagou o pato? Davi? O povo, gente. O povo pagou o pato. E Deus ainda fez uma proposta para Davi. Falou o que para ele? Escolhe. Você quer que eu te dê na mão dos inimigos? Ou você quer que eu mate? Aí Davi falou assim, Deus é misericordioso, né? Então vou escolher. E naquele dia caiu muita gente. Né? Então, isso é um exemplo de como a liderança que não está alinhado com os projetos do Senhor leva o povo a cair. Então, se a gente for citar aqui exemplos de líderes que vão fazer coisas que o Senhor não pede, usando as Escrituras, gente, a gente ia ficar a manhã inteira aqui e dar um curso de 8 domingos ou mais só para falar. Né? Mas é interessante que aqui, tanto em Esdras e Neemias, esse censo foi orientado e, de certa forma, abençoado por Deus para ser realizado. Por quê? Era um outro momento. O povo tinha sido levado cativo e agora o povo está voltando, repovoando aquele local. Então eles precisavam saber quem estão aqui, quem são essas pessoas. E é muito marcante, eu gosto de destacar isso, né? O verso 5 diz assim, então o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres magistrados do povo para registrar as genealogias.
Então ele entende claramente que Deus colocou no coração dele que ele deveria juntar e fazer aquele censo. Depois do intervalinho nós vamos falar um pouquinho mais desse censo aí. Quem estava nele. Então, esse censo, a gente vê aqui no verso 5. Vamos lá? Então, meu Deus pôs no coração que ajuntasse os nobres magistrados do povo para registrar as genealogias. Achei o livro das genealogias dos que foram primeiros e voltaram do cativeiro, e nele estava escrito. Se você pegar a referência de Esdras 2, de 1 a 70, é praticamente igual. Tem uma pequena variação de nomes e números, tá? Que isso é comum acontecer. Então ele pega e entende que Deus colocou... Quando fala coração, viu, gente? Quando a gente fala assim, nossa, eu estou com o coração nisso. No nosso linguajar, muitas vezes parece que é algo muito emocional. Quando aparece coração aqui, no hebraico, é a mente, tá? É mente, não é sentimento, tá? Quando no hebraico quer expressar sentimento, ele fala entranhas, tá? Entranhas significa sentimentos. Quando fala coração, significa a mente, a cabeça, tá? Então, há essa diferença. E nós, muitas vezes, não, aquela pessoa é muito coração. Se for no Velho Testamento, você fala, pô, legal, hein? Então tá bom, o cara é um cara que usa a cabeça, né? Mas sentimentos no Velho Testamento eram utilizados como entranhas. As emoções, né? Então não foi nada emocional, tá? Ele teve um sentimento e achou bom contar ao povo. Não. Dentro do episódio, lembre-se, restaurou o muro, colocou responsáveis, agora precisamos saber quem são essa turma, quem é esse pessoal. Então ele pega o livro da genealogia e começa a relatar quem estão. Então estão lá. No verso 6 ele aponta os líderes. Tem líderes ali. Ele apresenta também depois um grande, 30 quase versículos, apresentando toda a congregação de Israel, citando os nomes. Aí depois ele apresenta os sacerdotes. Quem são os sacerdotes? Eu vou falar já já. Ele apresenta levitas. Quem são esses levitas? Cantores, os porteiros, aqueles que vão fazer o serviço no templo. Descendentes de servos de Salomão. E os que eles não conseguiram provar a linhagem. Por que isso é importante? Nós vamos ver já já também. Então, ele apresenta cada um desses. E é interessante quando a gente para e olha que tanto os levitas e sacerdotes, eles tinham uma função clara do quê? De ministrar ou de fazer as coisas referentes ao culto a Deus. Então, há no Velho Testamento sempre um intercâmbio dessas duas palavras, nós vamos trabalhar com elas já já, do sacerdócio, tá? Onde eles apresentam, onde eles nascem, onde eles criam. Mas eles repararam os muros. Quando você vê Neemias 3,17, eles estavam lá construindo muros. Eles se ocuparam muito, agora, no capítulo 8, nós vamos ver hoje também, eles se preocupam com a instrução do povo. Participação na vida religiosa, você vai ver em Neemias 11:3, né? Eles também deveriam receber um dízimo e oferta do povo. No capítulo 10, nós vamos ver. Só que também tem uma frouxidão desses sacerdotes na hora ou na ausência de Neemias, nós vamos ver mais à frente. E muitas vezes eles querem tirar vantagens acima das responsabilidades apresentadas. Então, esses camaradas, eles eram responsáveis, de certa forma, da parte religiosa. Eles vão ministrar, ensinar a palavra de Deus para o povo. Eles vão pegar as ofertas, sacrificar em prol do povo diante de Deus. Essa era a função, tanto de sacerdotes e levitas. Há uma mesclagem. Os sacerdotes, na realidade, eles eram descendentes de Arão, irmão de Moisés. E os levitas eram uma tribo, a tribo de Levi, que vem os levitas para fazer essas funções também no templo. Então, se você pegar qualquer dicionário aí do Velho Testamento, você vai ver essas coisas acontecendo, tá? Mas tem um problema, né? Um medo ou um receio acontecendo.
O item 9, não conseguiram provar a sua linhagem. Por quê? Porque lembra que eu mostrei aquela árvore bonitinha lá? Os caras tinham um casamento misto. Então, do lado de lá da árvore, do lado verde, ali, onde era o povo de Israel, eles conseguiam comprovar a genealogia. Do lado aqui que eu coloquei vermelho, eles não conseguiam, por quê? Eles tinham se misturado. E ao estar misturado, o que acontece quando você olha o 764? Esses procuraram seus registros nos livros genealógicos, porém não acharam, por isso foram considerados impuros para o sacerdócio. Então eles não podiam ser considerados aqueles que iam fazer o serviço espiritual ou ser a liderança espiritual do povo. Olha que preocupação que Neemias teve ali. Estabelece as portas, restaura, põe nome, e agora vamos começar a restabelecer a ordem no culto. Esses homens estão impuros. O que significava, naquele momento, ser impuro? Tá? O que significava essa impureza? Muitas das impurezas que são citadas, quando você abre Levítico, Números e quer estudar um pouco mais, tinha muitas impurezas relatadas às questões rituais. Então, por exemplo, se um das pessoas do povo, ou mesmo um sacerdote, pegava a lepra, veja bem, lepra naquela época não significava a lepra que a gente conhece hoje. Qualquer doença de pele, tá, que tivesse, eles tratavam como lepra, essa pessoa ficava impura, ou seja, ela ficava afastada do grupo, do acampamento onde estava o pessoal, principalmente ali na época de Moisés, até o quê? Até ter a sua purificação, ou seja, a sua pureza da lepra. Aí o sacerdote ia observar, o sacerdote-chefe falava, tá legal, pode vir. Né? Então havia essa impureza, né? Por exemplo, de tocar num cadáver. O cara tocou, teve que enterrar alguém, ou queimar, ou o tipo de ritual que eles realizassem. Ao enterrar alguém, esse camarada ficava impuro. Ele ficava à parte da sociedade até passar um certo X de dias. Quando as mulheres tinham o fluxo menstrual, tinha que ficar à parte também. Quando tinham nenês, a mesma coisa. E assim eles tinham essa impureza, vamos dizer assim, ritual. Mas tem uma outra impureza também, que é a pureza ética, né? Que é um coração não totalmente voltado ao Senhor. Então, essa impureza, muitas vezes o coração deles, ainda essas outras impurezas, era fácil de administrar, era visual. Né? Ó, o camarada ali está com a pele toda manchada, é melhor ele ficar fora um tempo e esperar. Mas o problema é quando era impuros no coração. Aí dava mais trabalho. Né? Aí dava mais trabalho. Aí o que acontece? Começa a idolatria. Aí começa a prostituição cultural. Aí começa falsos ensinos. Por parte de quem? Quem está ensinando as escrituras. E quem era que ensinava as escrituras? Os sacerdotes, os escribas. Esdras era um escriba, tá? E tanto é que depois no texto à frente nós vamos ver ele fazendo a sua função de ensinar a lei. Mas os sacerdotes também ensinavam, eles ajudavam. Então eles tinham que estar tanto ritualmente como eticamente puros, com o coração totalmente dedicado ao Senhor. Agora, quando a gente olha Levítico 10 a 16, trata dessas impurezas físicas, mas o Levítico 18 a 20 focaliza assuntos éticos e religiosos. Nós não vamos ler tudo isso, tá? Se você depois quiser fazer um estudo sobre isso, tá? Mas é interessante porque ele olha isso e fala assim, bom, como nós vamos fazer isso com esses camaradas? Então ele fala assim, o governador lhe disse que não comesse das coisas consagradas, das coisas sagradas, até que levantasse um sacerdote capaz de decidir a questão por meio de Urim e Tumim. O que seria isso? Ele falou assim, esses não vão participar das coisas sagradas, nem ministração e nem vão receber. Por quê? Quando o pessoal chegava para fazer uma oferta, e nós vamos falar um pouquinho mais à frente dessa oferta, o pessoal chegava e trazia o seu cordeirinho para ser sacrificado, com uma intenção de olhar e falar assim,
Trazendo isso, eu entendo que Deus vai me purificar dos meus pecados. E ao fazer isso, o sacerdote tinha uma parte que ele pegava para ele, tá? Como pagamento. Porque ele não tinha, o trabalho dele era servir ali no templo, e ele ficava ali. Então ele pegava um pedaço daquele lá. Lembra quem foi, camaradas, que fizeram isso errado? Os filhos de Eli. Eles pegavam o quê? De vez de pegar a parte que era destinada a ele, ele queria pegar o quê? Só a picanha. Na picanha não, né? Essa picanha tem que queimar. E ele não pegava. Quem que fez coisa errada também? Os filhos lá de Arão também. Quem que foi? Abiú fez o quê? Puseram um incensário, fogo estranho diante do Senhor e Deus matou a turma. Então, havia ali um cuidado. Então, ele levanta essa questão do Urim e Tumim, que nada mais é, dentro da veste do sacerdote, do sumo sacerdote, ele tinha algumas pedras. Cada uma das pedras representava as tribos de Israel. E ele tinha 2 pedras também. Uns dizem que era uma escura e outra clara. Com que ele jogava essas pedras e entendiam que através dessas pedras Deus estava falando, é assim, vai fazer ou não vai? Pergunta direta, sim ou não? Né? Então, na igreja, será que deve lançar sorte para escolher alguém? Você acha que a igreja fez isso? Não fez. Eu acho que isso aí não é bem sorte, não. É. É a mesma forma, mas o conceito é diferente. Qual é? Fala para mim. Eu acho que aí o conceito é que eles estavam em oração, através do coração deles, pedindo ao Senhor que mostrasse a eles o caminho, subserviência ao Senhor. Se é da mesma forma, se fosse lançado a sorte, seria sem ligação nenhuma, talvez até, se a pessoa tivesse o coração desviado, até para Satanás ela poderia desviar a sorte. Eu acho isso. O que aconteceu em Atos? O que eles fizeram lá? O que eles fizeram em Atos para escolher quem ia substituir Judas? Né? Alguns dizem que não devia ser Matias. Né? Alguns dizem que devia ser Paulo. Né? Só que Paulo não estava nem na rodada ali, né? Então colocaram Matias ali. Não vou entrar nessa discussão, que isso daí quem for dar Atos depois explica isso melhor. Mas isso era uma prática comum. Nós estamos no Novo Testamento, quando a gente fala de Atos, nós estamos, de certa forma, num vértice, numa dobradiça entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Então, ainda, rituais da igreja primitiva eram muito baseados, sem dúvida, nas coisas do Velho Testamento. Por exemplo, quando teve uma decisão, devemos comer carne ou não? Que carne nós vamos comer? Devemos respeitar a circuncisão ou não? Por quê? Porque a igreja estava avançando nas comunidades gentílicas, que tinha costume de comer qualquer tipo de carne, que tinha que não fazer circuncisão. E aí? E aí você tem um relato acontecendo lá em Atos, onde eles soltam um documento, né? Como deveria se portar. Né? Um documento meio fechado, depois você olha com calma lá, mas o fato, vamos voltar aqui para a nossa história aqui. A ideia aqui, de fato, eu vou bem para essa linha que o Alexandre apresenta, de fato não era simplesmente um jogo de azar. A palavra utilizada ali é sorte, mas a ideia era quem ia respaldar isso, e era um sacerdote, o que diz ali? Capaz de decidir a questão. E entenderia que através desse sacerdote, lançando essas pedras, e identificar essa pessoa pode ser purificada e voltar ao sacerdócio ou não. Tá? É lógico que muitos desses camaradas faziam as coisas de forma equivocada, é lógico, mas a grande maioria fazia com o temor do Senhor. Agora, aqueles sacerdotes que entravam também de forma equivocada na história, Deus dava um jeito neles, né, gente? Isso aí você pode ficar tranquilo que de Deus não se zomba. Então, todos eles
se lascaram. Por exemplo, o relato que tem, um paralelo que tem de Neemias é o profeta Malaquias. O que acontece ali em Malaquias? Lembra o que acontece? A questão de trazer os animais. Que animais que eles estavam trazendo? Coxo, manco. E o sacerdote, tudo bem. Aí depois Deus dá uma pancada e fala, ô, pera lá, que é isso? Né? Pastor Wagner, se isso acontecesse hoje ainda, se isso acontecesse... Não, se acontecesse com o caso de Ananias e Safira, né? Então, mas ele consolida, de certa forma, essa obra, fechando ali. Então, aqui nós temos questões do retorno. O primeiro retorno aconteceu com Esdras, já falei disso. Nessa data, os líderes que vieram junto... Desculpa, não foi o primeiro retorno com Esdras, tá? Esdras relata, mas o primeiro retorno foi com Zezabar, Zorobabel e Jesuá. O rei ainda era Ciro. E esse é o número de pessoal que volta. Quase 50 mil pessoas. O segundo retorno da turma do exílio vem com Esdras. Aí sim. E aí ele já está com Ataxerxes, tá? E aí tem um número total aí de 1.700 e pouco. Então, somando aquilo lá. E depois o último retorno que tem é com Neemias. No mesmo governador, né, no mesmo rei persa, e não tem um número conhecido de volta. Mas você já tem a cidade um pouco mais habitada, mais povoada nessa época, né? Ele vai terminar esse trecho do capítulo 7 com a questão de contribuição. Ele diz assim: o governador deu para o tesouro 8 quilos e 400 gramas de ouro, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais. Não é qualquer vestimenta, tá? É uma vestimenta especial essa. Alguns mais dos chefes da família, 178 quilos de ouro, 1.300 quilos de prata. E o que o restante do povo deu foi 178 quilos de ouro, 1.200 quilos de prata e 67 vestes sacerdotais. Ele relata tudo isso. Tá? Ele relata. Por quê? Quem era o governador? Ele. Só ele deu isso aqui. E ele fala lá nos capítulos que nós lemos anteriormente que ele resolveu não pegar o dinheiro devido a ele. Então ele abriu mão e ainda ele incentiva. E aí quando o pessoal vê isso, faz as coisas acontecerem. Então você vê, há essa contribuição, porque há necessidade, de fato, do sustento da obra. A obra do Senhor é sustentada por quem, gente? Quem sustenta a obra do Senhor? Ele. Por meio de quem? Dos servos. A obra do Senhor é sustentada por ele, primeiramente, e pelos seus servos. Levítico vai dizer assim: o sacerdote queimará gordura sobre aquilo que eu falei para vocês, sobre o altar, porém o peito será de Arão e de seus filhos. E também a coxa direita deverá dar ao sacerdote. Então esse era o pagamento que o sacerdote recebia. Os sacerdotes e levitas, eles não tinham terra. Na distribuição ali, quando você vê o mapa de Israel, ali do tempo do Velho Testamento, eles não tinham a terra. Porque eles estavam, a terra dele, vamos dizer assim, entre aspas, era cuidar do trabalho no templo. Os outras tribos, sim, todo mundo tinha terra. Então o sustento, de fato, vem daqueles que estão aqui. O povo vinha, trazia as ofertas e uma parte que tomava para quê? Para o sustento dele. E é assim que era sustentado. Quando a gente olha no Novo Testamento, nós vemos o apóstolo Paulo ensinando ali em Timóteo, devem ser considerados merecedores de dobrados honorários presbíteros que presidem bem, como especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois as Escrituras declaram, não amordace a boca do boi quando ele pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Olha a observação que tem aqui, é muito interessante, que fala: quem deve receber salários e salário de forma dobrada é aquele, nos dias atuais, né? No Velho Testamento, no Novo Testamento, seria quem? Seria aqueles que estavam se afadigando em ensinar a palavra. Por isso que você vê em Atos capítulo 6, o que acontece? Os apóstolos estão fazendo o quê? O serviço de servir mesas. E ele fala, não está certo isso. Porque nós vamos fazer o quê? Nós vamos ensinar a palavra e nós vamos orar pelo povo. E vamos instituir diáconos para servir as mesas. Lembre-se, foi instituído homens também
capazes, homens fiéis para fazer esse trabalho. E nós vamos nos dedicar ao quê? A estudar e ensinar a palavra para o povo. Então, quando você olha, e vocês, como membro dessa comunidade, avalie se seus líderes estão fazendo isso. Se eles merecem o salário que eles têm, quando? Quando eles estão se afadigando em preparar e ensinar a palavra. Porque isso por aí é que é medido. Agora, se você sai da sua comunidade aqui, Igreja Batista Fonte, e vai para fora, tem um monte de líder que está fazendo tudo menos isso. Infelizmente. Esqueceu o objetivo principal, que é instruir o povo. E aí o que acontece? O povo fica com fome da palavra, que vai acontecer no capítulo 8 agora. O povo fica com fome. Coríntios vai dizer também, o apóstolo Paulo, ensinando sobre ofertas, ele fala assim: também, irmãos, vou dizermos, conhecendo a graça de Deus concedida às igrejas macedônias. Que graça é essa? Por meio de muita prova de tribulação, manifestaram a abundância de alegria e profunda pobreza deles. Superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Os caras eram pobres, miseráveis. Mas o que eles fizeram? Grande riqueza e generosidade, eles são... Porque eles testemunham na medida das suas posses e mesmo acima delas se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participar da assistência dos santos. E não somente fizeram como a nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo primeiro ao Senhor e depois a nós pela vontade deles. Eles pediram para poder ofertar. Para quem? Para aqueles que estavam trabalhando com o prol da causa da igreja. Então eles estavam pedindo. E Paulo até falou, olha, quase de certa forma, assim, vocês estão meio isentos, porque vocês estão numa miséria tão grande. Ele falou, não. Então, gente, contribuição financeira não tem a ver com quanto você ganha. Tem a ver com o seu coração. Fiel no pouco, fiel no muito. Não interessa o seu salário. Não, eu ganho só R$1.000 por mês, então, mas quando eu ganhar 10, aí sim nada. Não vai contribuir. Mentira. Porque o seu coração não está nisso. Essa igreja era pobre e miserável. E os caras falaram assim, Paulo, nós queremos contribuir, deixa a gente contribuir. Então, contribuição é uma questão de, não é fazer conta, é questão de fidelidade. Como anda seu coração diante do Senhor. Não é? Concluindo esse bloquinho aqui, o objetivo dele, desenvolver homens e mulheres para assumir a futura liderança. Um autor diz assim, nossa maior esperança está em encontrar e desenvolver homens e mulheres jovens com talentos para a liderança. Nossa sobrevivência futura dependerá do sucesso de nossos programas de desenvolvimento de liderança. Se a gente não investir na futura liderança, e é o que Neemias está fazendo. Está investindo aqui nos próximos que vão ser. Né? Quem vai ser nomeado em posição de liderança precisa, é lógico, ter o respaldo. Ele também mostra claramente que ele chega e confia no Senhor de todo o coração, como o salmista, o Provérbios vai dizer, mas ele, para grandes e pequenos desafios, os líderes cristãos devem estar abertos à direção do Senhor. E ele estava quando ele fez essa contagem, quando ele começou a construir o muro. Lembra que ele fala várias vezes, e a mão do Senhor estava, e a mão do Senhor estava. Provérbios 3 diz assim, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes em teu próprio entendimento. Reconhece-os em todo os teus caminhos e ele vai endireitar as suas veredas ou os seus caminhos. Então, reconhecimento do Senhor. Então, líderes cristãos têm que estar abertos à direção do Senhor. Tá? E uma liderança espiritual aprovada. Gente, não adianta. Se você pegar a lista de Tito 1:5, 1 Timóteo 3, de 1 a 9, vai fazer as características que Paulo emprega para os futuros, os líderes da igreja. Tem que ser uma liderança aprovada, interna e liderança aprovada também dos que estão fora. A lista ali é muito clara. Então, mais uma vez para vocês, como igreja, vocês precisam avaliar como é que é a liderança de vocês. Como é que é essa liderança? Esse ano você tem eleição aqui na nossa comunidade. Cada 2 anos ocorre. E toda a liderança é passada para vocês e vocês falam, concorda ou não concorda. Mas concorda ou não concorda baseado no quê?
na lista que está aplicada ali em Timóteo. Tá? Então precisa ser uma liderança aprovada. O exemplo de Neemias também é muito forte na contribuição. O Senhor, de fato, sustenta a obra dele, mas teve que ter um exemplo de Neemias. Tá? Perguntas, dúvidas e questão do capítulo 7? Eu tinha uma pretensão, era pretensão mesmo, né? Fazer o capítulo 8 inteirinho com vocês, mas eu vou começar. Alguma pergunta, alguma colocação aí até agora, no capítulo 7? Não? Então, fechamos o 7. Agora, o que acontece? Tá? Eu quero ver se eu consigo passar um vídeo para vocês já já. O que aconteceu? Eles tinham segurança, muro, guarda, respeito dos inimigos que habitavam por lá, tinha um governador, tinha as finanças em dia, tanto o povo já não estava mais devendo, lembra disso? Agora ele acertou isso. Tanto é que estavam contribuindo, tinham trabalho, agora eles tinham trabalho, tinha porteiro, tinha o sacerdócio sendo, mas faltava algo. O que faltava? Né? Faltava alguma coisa. Então tem Poxa, não colei aqui o meu vídeo aqui, depois eu passo para vocês esse vídeo. Mas faltava alguma coisa. É a mesma coisa, esse vídeo ia mostrar uma máquina que o cara desenvolveu, que não sei, acho que você já viu na internet disso, uma máquina de bolinha de metal, que ela sai, percorre um caminho, dá um giro, joga, cai em outro lugar, joga para outro lugar, cai dentro do copinho, cai em outro lugar e vai... Já viram isso? Para que serve isso? Para nada. Entendeu? É uma máquina interessante. O cara construiu, aí até fala, construir com palitinhos de sorvete, esferas metálicas e um copinho. Assim. Para que serve? Nada. Não cura ninguém, não pinta uma parede, não arruma um carro, não mede nada, não serve para nada. E ele coloca, eu digitei no Google, né? Máquina que não faz nada, e apareceu essa. Né? Eu falei, eu vou trazer esse vídeo. Não faz nada. Então, eles cercaram, eles deixaram tudo pronto, tudo bacana, tudo jóia. Para quê? Para ter sua segurança? Para cuidar do povo? O que estava faltando? Estava faltando o que é principal para o povo de Deus. Né? Estava faltando alguma coisa. Então, quando a gente olha o que estava faltando de fato, e eu defino ali, reavivamento. Um período de evidência especial da atividade soberana de Deus em que ele renova o vigor do seu povo. Gente, não é explosão emocional, tá? Isso não é reavivamento. Não é o cara ficar efusivo que vai... Não é avivamento. Nós temos alguns trechos que eu separei do Velho Testamento em Crônicas 2, 2 Crônicas 2, 7, 14. Quem pode ler? Cada um pega um texto desse, por favor. Nós vamos ver alguns momentos em que Deus promove esse avivamento para o seu povo. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei, perdoarei esse seu pecado e curarei a sua terra. Avivamento, o povo está pedindo, Deus responde. Vai ter. Se o quê? Repete, se o quê? Se fizer o quê? Se humilhar, orar. Buscar a minha face. Buscar a minha face, aí eu vou fazer. Isso é reavivar. Reavivar não é cair em choro, rodopiar, não, sinto muito. Isso é engano. Salmo 85, verso 6, o que diz? Não tornarás a vivificar-nos para que o teu povo se alegre em ti? Isso, se alegre em ti. Quer revivificar o povo. Torná-lo vivo de novo. Ezequiel 37, 3 e 4, o que diz? Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi,
Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele, profetiza a estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Então, quando você assiste aqueles filmes lá, né, que a turma está ressuscitando o cadáver e tal, né, olha, Deus é capaz de até ressuscitar os ossos, mas quando ouvir a minha palavra. Atos 4:31, o que diz? Peguei algumas só, tá, gente? Tem mais coisas. O que diz? Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Isso, estavam orando, o local treme, são cheios do Espírito Santo. Então é um período especial da atividade soberana de Deus para renovar o vigor do povo. Eu separei alguns expoentes ao longo da história, mais recente assim, né? 1500, 1300, 1400, tá? Para a gente lembrar, e se a gente não tem esse hábito, a gente precisa criar o hábito de ler um pouco essas bibliografias. De homens que investiram tempo para mudar o que estava acontecendo. Por exemplo, esse homem, Melanchthon, foi junto com Lutero, um reformador. Ele praticamente foi um dos primeiros a sistematizar a teologia. Você tem ali o John Hus, foi um camarada que surgiu um pouco antes do Lutero e foi morto numa fogueira por anunciar, ou querer anunciar as verdades. Zwinglio foi um reformador suíço que resolve reformar toda a igreja que estava vindo cheia de sujeira, longe da palavra de Deus, né? Quando você pega Wycliffe, ele foi um dos homens, um reformador inglês que traduziu a Bíblia para o inglês em 1320. O cara já estava fazendo isso. Quando você pega também o Knox, foi um reformador escocês de 1500, John Knox. John Wesley, talvez o mais conhecido, foi um dos maiores avivamentos. Depois eu estava lendo um pouco a história também de Charles Spurgeon na Inglaterra. Foi um camarada também que ele pregava para 5.000 pessoas. Eu fico imaginando, sem microfone, no começo do século, num galpão industrial. E as pessoas vinham desesperadas escutar do evangelho. Por quê? Fome. Fome da palavra. Então, quando esses homens chegam, aí estou falando 1300, 1500, 1700, chegam e falam assim, a igreja que está instituída, a igreja católica, apostólica, romana, está desvirtuando a fé de todo mundo, nós temos que ter uma proposta adequada. Nós temos que voltar e principalmente para quê? Para a palavra. E esses são os elementos imprescindíveis para um avivamento, tá, gente? O povo de Deus se mobiliza e a palavra é apresentada. Se está faltando um elemento desse, duvide. Tá? Se a palavra está sendo explicada. Então aí o que vai acontecer quando a gente começa a ler esse texto? Diz assim, quando chegou o 7º mês, os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades. Todo o povo se reuniu como um só na praça, diante do portão das águas. E pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés. O que trouxe? O Pentateuco para eles. Que o Senhor havia ordenado a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei diante da congregação, composta por homens, mulheres e todos que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. Esdras leu o livro em voz alta diante da praça que ficava em frente ao portão das águas, desde o amanhecer até... Olha, hein? Na presença de homens, mulheres, de todos que podiam entender. E todo o povo tinha ouvido atentamente o livro da lei. Bom, você observa algumas coisas aqui, né? Primeiro, uma pregação que começou quando amanheceu o dia, 6:30 da manhã, até o meio-dia. Bom, nós olhamos no nosso relógio assim, nós chegamos às 9:30, 11 horas eu tenho que sair vazado. Né? Ou eu chego às 6 da tarde, se o pastor demorou um pouco, teve um aviso a mais, você está já falando, o que é isso? Né?
Tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa errada. Por quê? O povo tinha fome. O povo tinha fome da palavra. Começou a escutar. E eu não acredito que houve pregação. Eu acredito que houve leitura da Bíblia. E estava lendo o quê? Gênesis, Êxodo, Número, Deuteronômio. Imagina na hora que chegou Levítico? A turma queria dormir. Mas não podia dormir, por quê? Falava da questão sacrificial que eles estavam vivendo. Eles precisavam saber o que ofertar. O que era o sacerdote, o que não era. Quando chega em Deuteronômio, eles falam assim, finalmente um refrigério, vamos repassar, né? Mas é interessante a gente notar o que aconteceu, né? Chega o 7º mês. Lembra? No Neemias 1 ele chegou ali. No 2 ele tem a audiência com o rei. Aqui eles terminam o muro. Passou um mês só, eles estavam lá no 7º mês diante do portão do quê? Das águas. O templo ficava lá em cima, gente. E ele fez aqui no portão das águas. Aí isso daí me trouxe, né? Quando no 7º mês os filhos de Israel estavam morando nas suas cidades, o povo se reuniu num só na praça diante do portão das águas, porque aqui é que acontecia a vida. Por exemplo, é a mesma coisa que sair daqui, e talvez hoje nós temos que usar essa metáfora, né? Você ir talvez para o shopping Dom Pedro, na praça de alimentação ali. É ali. Ou no passado você ia até a 13 de maio, né, no centro da cidade, e é ali. Ou no São Paulo você ia hoje na Paulista, né, que é o palco das manifestações, onde tem vida acontecendo. Tem banco, tem comércio, tem carro passando, tem tudo lá. Foi ali, não foi lá em cima, na parte, vamos dizer assim, religiosa da cidade. Foi no meio do povo que eles foram. E chegam ali. E ali tem uma certa atitude. A primeira atitude que eu destaco é como um só homem. Ou seja, a ideia era de unidade. Nós estamos aqui para escutar isso. Nós estamos um só aqui para ver isso daqui. Mas aí depois ele fala, tinha homens, tinha mulheres e tinham jovens que pudessem entender. É lógico, não acredito que alguém deixou uma criança sozinha em casa, também estava lá, né? Mas por que isso? Aí você tem aqui ainda o relato na parte B, e pediram o livro da lei. Foi levado o livro da lei ali. Levou o livro, não foi só os líderes que estavam ali. Então foi o povo, e relata que estava ali. E essa questão, né, trouxe o livro da lei. Que mais? Homens, mulheres, todos capazes de entender. Esdras lê o livro em voz alta. Fico imaginando, né? Tudo bem que fizeram um púlpito, um palanque para ele. Daí que talvez venha nossas ideias de palanque de político, porque estava ele e tinha mais 13 ali. Porque o que acontece? Esdras está lendo. Mas todos esses daqui fazem, de certa forma, um revezamento nessa leitura. Porque, gente, era desde as 6h30, 6 horas da manhã, até o meio-dia. Então, houve o revezamento daqueles que estavam. Leu o livro em voz alta, desde o amanhecer até o meio-dia, e usou o povo, isso que é interessante, né? Ouvidos atentos. Isso me chamou a atenção porque, muitas vezes, o pessoal escuta a palavra, escuta um sermão, sem ouvido atento. Vem. Às vezes eu observo, infelizmente, eu tenho que falar da nossa realidade. Gente chega quase 20 minutos depois e sai 15 minutos antes. Gente, o que escutou da palavra? Conta para mim. E ainda pega um texto fora de contexto para ajudar, né? Então, o pastor falou aquilo. Não, mas falou aquilo, você leu o contexto todo? Então, eu acho que cabe aqui para nós uma exortação muito clara de aprender com esses exemplos. Como que eles perseveraram nisso? Eles ficaram ali escutando. Teve textos mais complicados de entender? Teve. Imagina ele lendo a genealogia em Números. Mas o que aconteceu com aquele povo quando leu a genealogia em Números, por exemplo? O cara falou, era meu bisavô, era meu tataravô. Hã? Eu venho dessa linhagem e tal, né? E talvez aí ficasse assim aguçado e falasse assim, qual que é a próxima? Né? Você sabe o próximo nome, eu estou nessa daí. Mas eu vou... Algum comentário até aqui, gente? Depois eu vou continuar mais, mas tem muita coisa ainda, não vai dar para terminar esse ponto hoje.
continuamos semana que vem vendo também quero mostrar para vocês como você pode criar o seu método de estudar as Escrituras, né? As etapas, né? O muro, o sacerdote, as obras, que ganhar o mundo inteiro, que vem o homem ganhando o mundo inteiro pela sua alma. Estou ganhando o mundo, aí aquilo ali é coisa física. Agora vem a parte espiritual. Salvação. O objetivo central, de fato, era restabelecer o culto em Israel. Mas com os vizinhos ali todo destruído e todo mundo atacando, seria muito difícil. Então precisaria primeiro essa primeira etapa de organizar fisicamente e depois entrar com a palavra. Né? Vamos orar? Deus, louvamos Tua graça, Tua bondade, Teu cuidado sobre as nossas vidas. Agradecemos por exemplos que temos aqui, tanto de Neemias como de tantos outros servos do Senhor que vemos através dos séculos. Homens voltados, de fato, para ensinar, a pregar a Tua palavra nos lugares mais difíceis, perdendo até a sua vida, ó Pai. Que o Senhor nos ensine com esses testemunhos a sermos homens fiéis a Ti, voltados a Ti, aplicados de fato, Senhor, a revelar aquilo que o Senhor tem nos mostrado pela Sua palavra, aqueles também que não Te conhecem. Assim Te pedimos, ó Pai, que sejamos uma comunidade que possa estar refletindo da Tua graça, do Teu amor. Temos, de certa forma, os muros já estabelecidos, mas precisamos cada vez mais estar fortalecidos em Ti, na Tua palavra, para sermos fiéis. É em Cristo Jesus que nós oramos. Amém.